Após o fim da Segunda Guerra Mundial, um novo medo se soma aos existentes: objetos voadores não identificados. Histórias de avistamentos pipocam aqui e ali, e a crença de que estamos sendo visitados por seres de outros planetas vai se tornando mais comum. Mas há um caso importante, geralmente ignorado em sua essência, que produziu um termo usado até hoje quando se fala de OVNIs, de UFOs. Kenneth Arnold, piloto de um Cool Air 82, voava de Chehalis para Yakima, sobrevoando Mineral, no estado de Washington, D.C. Avista 9 objetos que parecem voar em formação, próximos ao Monte Rainier. Segundo os registros, Kenneth seguia um voo particular e desvia sua rota por conta própria para procurar um C-46, avião militar desaparecido naquela área. Ao fazer seu relato, Kenneth se deparará com fenômenos muito comuns na história recente da humanidade: a ignorância, a falta de noção e/ou o sensacionalismo. Ouçamos alguns trechos de entrevista de Kenneth Arnold, de uma transcrição de programa de rádio retirada do site patrickgross.org. Bem, por volta das 2h15 decolei de Chehalis, Washington, a caminho de Yakima e, claro, toda vez que algum de nós sobrevoava o país perto de Monte Rainier, passamos 1 ou 2 horas procurando o avião da Marinha que nunca foi encontrado e que eles acreditam estar na neve. Aquela área está localizada a cerca de uns 10 mil pés, e eu tinha feito uma varredura perto do Monte Rainier e descido um dos canyons e estava procurando por qualquer tipo de objeto que pudesse ser um navio da Marinha. Quando saí, 15 minutos, eu estava aproximadamente 25 a 28 milhas do Monte Rainier. Subi de volta a 9.200 pés e notei à minha esquerda uma corrente que parecia uma cauda de uma pipa chinesa, meio serpenteada e voando a uma velocidade incrível pela face do Monte Rainier. Eu, no começo, pensei que fossem gansos, porque voavam como gansos, mas estava indo tão rápido que imediatamente mudei de ideia e decidi que era um bando de novos aviões a jato em formação. Bem, quando o avião chegou à beira do Monte Rainier, voando a cerca de 160 graus ao sul, eu pensei em registrá-los, porque estava um dia tão claro e eu não sabia qual era o destino deles, mas como eu tinha o Monte Santa Helena e o Monte Adams para registrá-los, pensei em ver a que velocidade eles estavam indo, já que entre pilotos discutimos muito sobre velocidade, e eles pareciam girar e piscar ao sol como um espelho na verdade, eu estava em um ângulo em relação ao sol que parecia atingir o topo dessas coisas, parecendo peculiar, de tal forma que quase cegava quando você olhava para elas através do seu para-brisa de acrílico. Bem, faltavam cerca de 1 minuto para as 3 quando comecei a cronometrá-los no meu relógio de segundos e, enquanto eu continuava olhando para eles, continuei procurando por suas caudas e eles não tinham cauda nenhuma. Pensei, bem, talvez haja algo errado com meus olhos, e virei o avião, abri a janela e olhei pela janela e, de fato, não consegui encontrar nenhuma cauda neles. Toda a nossa observação dessas naves em particular não durou mais do que cerca de 2 minutos e meio, e eu só conseguia vê-las claramente quando elas pareciam inclinar as asas,
ou o que quer que fosse, e o sol brilhava sobre elas. Eles pareciam algo como um prato de torta cortado ao meio com uma espécie de triângulo convexo na parte traseira. Bem, pensei, que talvez fossem aviões a jato com apenas a cauda pintada de verde ou marrom ou algo assim, e não pensei muito nisso, mas continuei observando. Eles não voavam em uma formação convencional que é ensinada em nosso exército. Pareciam meio que entrar e sair bem acima de todos da montanha, dos topos da montanha. E eu diria que eles até desceram para os canyons em vários momentos, mas eu podia vê-los contra a neve, é claro, no Monte Rainier, enquanto brilhavam, e contra uma crista alta que por acaso fica entre Monte Rainier e o Monte... Mas quando observei a cauda do último avião passando pelo Monte Adams e eu estava em um ângulo próximo ao Monte Rainier, olhei para o meu relógio e ele marcava 1 minuto e 42. Bom, eu senti que era bem rápido e não parei para pensar qual era a distância entre as duas montanhas. Bem, pousei em Yakima, Washington, e Al Baxter estava lá para me receber e aqui ele me disse que acho melhor trocar a marca do seu relógio, querido, mas ele meio que me lançou um olhar misterioso, como se talvez eu tivesse visto algo. Ele não sabia. E bem, eu meio que esqueci, até chegar em Petalstown e começar a olhar o meu mapa e fazer medições nele. E o melhor cálculo que consegui fazer, mesmo com erro, seria em torno de 1930 km por hora, porque fazendo a distância de Monte Rainier ao Monte Adams seria em torno de 40 km por hora. Agora, considerando o ar, podemos dar a eles 3 ou 4 minutos para chegar lá. E eles ainda estão indo a mais de 1.280 km por hora. Pelo que sei, não há nada que eu tenha lido além de alguns foguetes alemães que fosse tão rápido. Estes estavam voando em mais ou menos um nível, altitude constante. Eles não... Eu ri e disse ao Pendleton, eles certamente deveriam ter vento de cauda, mas isso não pareceu me ajudar muito. Mas pelo que sei e pela minha melhor descrição, foi isso que eu realmente vi. E, como eu disse à Associated Press, eu ficaria feliz em confirmar com minhas mãos nenhuma Bíblia, porque eu vi. E se tem algo a ver com o nosso exército, ou nossa inteligência, ou se tem a ver com algum país estrangeiro, eu não sei. Mas eu vi, cronometrei e simplesmente estava em uma bela posição para fazer isso. É um mistério, tanto para mim quanto para todos os outros que têm me ligado nas últimas 24 horas, se perguntando o que era. O que foi para os jornais é que os objetos aparentavam discos ou pratos.
Boa noite! Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo a um Conspirações. Eu sou Arno Runner e estamos aqui com o nosso querido Mauro Hoffman. Boa noite, Arno. Legal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para nós conversarmos, debatermos, tentar descobrir, fazer aí pesquisas sobre coisas insondáveis, né? Vamos ousar ir até onde ninguém foi. Então, né, vamos... Insondáveis até ali, né? Insondáveis, mas nem tanto. Ai. Mas a ideia me pareceu muito a propósito, né, da gente fazer especulações e raciocínios sobre essas coisas, né, que estão encobertas aí e essa série de mistérios, né? Eu costumo dizer que uma coisa que a internet nos tirou muito, Arnold, é o mistério. Antigamente, a gente tinha coisas que nós não sabíamos. E hoje, essa dimensão do não saber, ela ficou meio escanteada, né? Porque hoje tu pega o celular, né, computador, as informações, em princípio, estão todas muito né, à mão, muito disponíveis. E então, esse mistério meio que foi se perdendo. Agora, se a gente começar a entrar nessas tocas de coelho, aí a gente começa a descobrir, não, apesar de estar tudo à nossa disposição, ainda há coisas que são inexplicáveis, ou que as explicações não convencem a todos, né? Então, esse é um exercício interessante para compreender o nosso tempo. E ao mesmo tempo que a gente tem os mistérios antigos, a gente tem os novos, né? Por mais que a gente esteja num momento em que é muito fácil pegar um celular, um computador e fazer uma busca, pedir ajuda para uma inteligência artificial, nós estamos sendo inundados aos poucos, né, Mauro? Com vídeos e informações feitas por IA, em vídeo, em imagens, que parecem, assim, ser reais e, no final, né, é tudo gerado por computador. Nos últimos tempos eu tenho conversado com os meus filhos, né, e falado sobre isso daí. Eu tenho dito, olha, esse vídeo aqui da sereia que encontraram no mar que vocês estão me mostrando, isso daqui foi feito em IA. Né? Daí... Eu não vi esse vídeo. Mas tu sabe, Arnold, essa é uma questão que também por vezes me acomete. Assim, para quem tá o tempo todo na internet, né, meio que a nossa bolha, já é mais difícil. A gente bate o olho ali, tu já tem uma certa afluência, né, uma malandragem para perceber quando o troço é IA. Mas quem não está acostumado, me parece fácil de embarcar, né? De olhar ali e dizer, pô, né? Eu me lembro uma vez, isso já há muitos anos atrás, eu estava num lugar e no café da manhã um conhecido chegou com o celular e me mostrou aquela plataforma voadora. É tipo aquela do Duende Verde. Sim. E era uma plataforma voadora, uma pequena plataforma voadora, que o cara voando sobre a água para lá e para cá. E eu me lembro de ter, né, discutido com o cara e disse, cara, isso obviamente é falso. Obviamente isso é mentira. Era totalmente impossível na minha concepção naquele momento, que nada fazia sentido, né? Centro de gravidade, propulsão principalmente. Eu disse, pô, mas isso não existe, né?
E era verdade. E era verdade, eu tive que engolir aquilo, eu disse, putz, porque eu naquele momento eu não tinha ainda a noção dessas turbinas que foram miniaturizadas, né? Hoje é relativamente comum essas turbinas, mas naquele momento não, eu nunca tinha visto, né? E eu me lembro assim, ali eu estava convencido que era, não se falava na época inteligência artificial, não existia esse conceito, mas me parecia uma manipulação, né? Uma imagem gerada por CGI, como dizem o pessoal da Terra plana, né? Eu achei que era CGI e não era, né? Depois a coisa ficou mais famosa e eu me lembro do meu constrangimento, assim, eu tinha absoluta certeza que aquilo era falso, né? E não era falso. Então, assim, agora tem a questão reversa, né? As coisas que muitas pessoas podem achar que é real e, na verdade, são CGI, né? Pô, e vale lembrar que na nossa época nós tivemos 2, entre aspas, documentários, acho que da Discovery, se eu não me engano era da Discovery, né? Um que falava de que encontraram dragões, lembra? E o outro da evolução das sereias. E teve um pessoal que caiu, o pessoal não conseguiu ligar o Lé com o Cré ali dizendo: ah, cara, encontraram sereias, bah, olha aqui, ó, olha esse documentário. Daí, pô, o cara avisa no início do negócio. Não, e o interessante é que assim, ó, essa fraude das sereias talvez seja uma das fraudes mais antigas que existem. Tá? Se botar ali, eu me esqueci o nome do lugar, não importa, mas assim, a sereia é uma fraude absolutamente histórica, assim, ela é muito, muito clássica, que o cara pegou um pedaço de peixe e fez uma montagem, né, meio grotesca ali e apresentou, apresentava naqueles freak shows, né, aqueles shows de coisas bizarras, né, onde é mulher barbada, bicho com 2 cabeças e essa sereia. E se a gente for pegar, né, as sereias para os gregos eram uma coisa, e existe uma analogia das sereias, existe uma alusão daquilo ali a certas coisas, né? Então ela canta, ela aproxima os homens. Pô, o cara, por que o fulano foi pego? Ah, não, foi por causa de sereia. Ah, o cara tava com a cabeça, né, Arnold, sendo detonada ali no calorão e com pouca comida, com pouca água de verdade. achei aqui, quem quiser saber, põe aí Fiji Mermaid, ou a sereia de Fiji, Fiji, né? Uma criatura que era uma taxidermia grosseira feita a partir da costura de tronco, cabeça de um macaco. Isso que eu não me lembro. Nossa, imagina. Com macaco e com peixe, né? 1840 que ele fez isso. E ficou muito famosa. Ele levava nos circos e foi uma fraude muito, muito famosa, né, na história. Tá aí, tu tá. Que loucura. Olha, esse tipo de coisa, né, é ancestral, né, do ser humano criar essas coisas sensacionalistas, né, para ganhar atenção e, no final das contas, um pouco de dinheiro também, né? No caso, mais dinheiro. Essa daqui, ó, pra quem tá vendo, a sereia do Discovery Channel. Aqui, ó. O Discovery é incrível, né? Ele passa coisas interessantes, mas também passa cada bobajada que
Não, mas aí que tá, ele parte do pressuposto de que se as sereias existissem, indo pela teoria da evolução, seria um homem que foi pro mar, sei lá, aos poucos ou coisa assim. Que teria retornado, pela evolução ele teria retornado. Ou porque poderia não ter nem saído, né? Ele desenvolveria formas, né, antropóides, mas ficaria metade ali com um jeito de girino. Ó, Mermaids, the body found, o corpo encontrado. Nossa. Sereias, o corpo encontrado. É o nome do entre aspas, filme documentário de 2011. Mas enfim, é um negócio interessante. E daí a gente volta aqui pro nosso programa, né? E hoje nós falaremos do que? De espaçonaves, que na verdade são de governo, são aqui da Terra, né, que foram confundidas com discos voadores no final de contas. No início desse programa nós começamos falando do caso Kenneth Arnold, tá, de 1947. E sim. ele começa dizendo o quê? Que na verdade ele viu algo que parecia um disco cortado ao meio com um triângulo no meio, ao invés do... como ali uma, digamos assim, uma cauda, né? Como é que é o nome disso? O Mauro, gente. O Mauro, caso vocês não saibam, ele é piloto de avião, tá? Então ele, não querendo dar uma carteiraça aqui, né? Mas o Mauro, ele pode falar dessas coisas. E eu queria saber, Mauro, e aí, o que tu achou, né? Porque quando eu vi que, na verdade, o Kenneth Arnold não falou, olha, eu vi um disco voando, né, que nem a imprensa colocou na época, ele falou, parecia um disco cortado, né, com um triângulo, e eu fiquei pensando, como é que o desgraçado do... Bom, é circo que do nem piloto, né? Não, coitado, o piloto tá fazendo um relato do que ele falou. Quem distorceu as coisas foi a imprensa, né? Ali o problema foi a imprensa que distorceu, porque ele não falou que era um disco voador, né? E foi a imprensa que gerou essa ideia do disco voador que vem até hoje, que não foi desmistificada. Muita gente ainda hoje fala disco voador, mas sem olhar lá para trás e ver que o Kenneth Arnold, em uma entrevista na rádio, coisa e tal, falou que ele viu algo que parecia um disco cortado ao meio com um triângulo no topo, como se fosse uma barbatana, né? Um triângulo. O que tu achou disso, assim? Eu lembrei na hora desse avião aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente já vai começar a falar, mas... dos aviões, né? Me lembrou na hora do Volt V-173. Até porque ele é de 1942, né? Arnold, bom, vamos por parte, né? O caso do Kenneth Arnold é considerado assim é o caso que nomeou discos voadores, né? Não se usava essa expressão até então, e ele relata ter visto ali objetos voadores. Hoje há um certo entendimento que talvez fosse as formações de pássaros, né? Olha só. Que eram grandes pássaros, e que o problema é o seguinte, tu mencionou sobre tu mencionou a história de piloto, né? Cara, eu tirei carteira de piloto exatamente como quem tira a carteira de moto e não tem moto, né? Se alguém tiver um avião
um avião para me emprestar, né, legalmente eu teria a habilitação para isso. E a grana também para fazer o exame, né? Sim, precisa a atualização do exame médico, né? Que isso realmente é bastante caro e chato. Mas o que foi interessante, né? Isso foi no momento da minha vida que as coisas acabaram se... Né, houve um alinhamento de situações que me permitiram ficar um tempo lá no Aeroclube. E foi muito legal, porque tu aprende as metodologias, né? A aviação ela é muito regrada, ela tem muitos métodos, muitas rotinas, muitos procedimentos, e isso tu leva para a vida inteira, né? Independente de um dia eu voltar, né, a dirigir um avião por aí, tu aprende, tu ganha uma disciplina, né, que tu acaba transbordando para vários aspectos da tua vida. E eu percebo o quanto aquilo me impactou, né, num certo rigorismo da forma de tratar outras coisas da minha vida, né? Paralelamente a isso, a própria experiência né, de pilotar uma pequena aeronave te dá uma percepção dessas narrativas. Porque quando o Kenneth Arnold fala em distância e tamanho, nossa, e dimensões de objetos, cara, não é fácil. Não é nada fácil, né? É muito chute. Na verdade, ele chuta. Ele está chutando a distância, ele está chutando o tamanho, né? É um ambiente que tu pode perder. Nossa, pilotos altamente qualificados, pilotos, vamos chamar assim, pilotos de verdade, né? Altamente qualificados, perdem, eles têm perda de situacional, perda da noção espacial, e isso mesmo em aviões altamente sofisticados, né? Como eu vou pegar, né, o primeiro que vem na cabeça ali, o caso do Air France que placou no mar, né? Pô, tu tinha ali pilotos altamente treinados, né? Imagina, comandantes de voos internacional, não eram qualquer um, num avião ultra moderno, seguríssimo, que era o 777, e derrubaram esse avião. Tá? Por quê? Porque eles não percebiam, não conseguiam entender onde é que eles estavam no espaço. Né? Eu tive uma instrução que foi lá em Torres, naquela época, que era voo noturno. Então, nós saímos, e eu me lembro muito claramente, porque é uma experiência bastante impactante, de fazer o voo em direção ao mar, de noite, sem lua. Né? Se não fosse ali o horizonte artificial, eu não tinha a menor ideia se eu estava de lado, de cima para baixo. Tu perde absolutamente qualquer referência. Porque quando tu tá voando sobre a praia, ali, o litoral, tu tem as luzes das cidades, tu tem uma certa noção. Mas quando tu aproa pro mar, tu perde completamente isso. Tu tá absolutamente no vazio e tu não sente. Né? Claro que se a pessoa treinar muito, ela começa a desenvolver certos sentidos nesse ponto. Mas mesmo pilotos, né, de verdade não são passíveis de perder a situação. Voltando para o caso do Kenneth Arnold, cara, eu tenho que jogar na mesma situação. É absolutamente muito difícil tu ter noção de distância, né? Tu vê um ponto lá, tu não sabe se esse troço está a 20 metros de ti, 100 metros, 50 metros, 2.000 metros, né?
né, na melhor das hipóteses, teria que ter um radar ali, e mesmo assim também não é muito simples. Então, esse relato pode ter uma série de coisas, o sol batendo no para-brisa do avião, confunde. Então, são testemunhos, embora vindo de pessoas, né, com... idôneas, né? Idôneas. Eu não acredito que o cara esteja mentindo, né? Mas as pessoas se equivocam, né? E principalmente nos casos clássicos envolvendo pilotos, né, nós já comentamos em outros programas sobre isso, quando eles querem acreditar, né? E daí a coisa fica mais complicada, né? Porque é fácil se confundir e ao mesmo tempo a pessoa quer, né? Entra num viés de confirmação. Então, né, resumindo a questão do caso Kenneth Arnold, né, que para quem não conhece exatamente, era um piloto de um aviãozinho pequenininho, né? Não me lembro qual era o avião, mas era um avião pequenininho, né? E ele estava um teco-teco, como se diz, e ele estava voando ali perto de uma cadeia de montanhas, o Monte Rainier, lá nos Estados Unidos, e aí ele viu, né, o que ele chamou de objetos, né? Isso caiu no gosto ali dos repórteres, né? Isso foi no pós-guerra, então ainda havia muita paranoia no ar, havia um clima meio fértil para a imprensa explorar. E sabe como é a imprensa, né? Não precisa muito para ela explorar o sensacionalismo. A gente estava falando ali das sereias, né? Então, isso em 2020, né? A sereia foi em 2011 no 2011, History. Ok, já no século XXI, ainda assim, a imprensa né, gosta de sensacionalismos, né? A grande questão é que daí em diante o termo disco voador pegou e se espalhou, né? No mundo todo acabou se chamando aquilo que tu não entendia, que estava lá voando, era um disco voador. Tá? E baseado nesses casos, assim, eu pedi, Mauro, por favor, na tua experiência, nos traga alguns aviões que já foram confundidos com discos voadores. E, o primeiro que tu mandou aqui, Mauro, foi o Lockheed F-117 Nighthawk. Primeiro caça furtivo operacional do mundo, desenvolvido pela Lockheed. Entrou em serviço em 1983 e foi aposentado, dizem eles, né? Porque a gente nunca sabe, em 2008. Né? Ele foi na guerra do Iraque, se eu não me engano. Ele foi usado na guerra do Iraque. Ele fez bombardeios em Bagdá. Era o que se tinha de mais bombardeio mais moderno, né? Agora, qual é a importância, né, para o nosso tema? Uma aeronave como essa, que era estratégica, né, não interessava, por óbvio, né, que o governo né, divulgasse. O interessante é que ninguém soubesse que tu tinha uma aeronave dessas que era muito difícil de ser detectada em radar, né? Então, os voos dela claramente eram confundidos por as pessoas viam uma aeronave como essa, né, um avião como esse, tão diferente, tão estranho para a época, e assim, como ele não respeita aquelas questões de aerodinâmica que nós mais estamos acostumados, né, que é o charuto com duas asas, né? Então tu tem
Então tudo que escapa dali, um charuto, duas asas, uma empenagem, né, uma cauda ali bem estabelecida, e aí tu tem esse tipo de avião. Então seria absolutamente natural que fosse confundido e reforçasse, né, a ideia de discos voadores. Imagina tu vendo de longe um objeto como esse, né, numa época que não era só dar um Google, tirava uma foto e botava lá no Google para identificar, né? E outra coisa interessante, né? Para quem não sabe, não é qualquer pessoa que pilota esse negócio. É um avião que, nossa, os caras têm que usar uma roupa especial, né, nele e tudo mais. Fora esse jeito aí. Mas me diz uma coisa, Mauro, por que seria fácil ali em 1983, 1984 alguém confundir isso daqui com um disco voador, né? Bom, aí tem duas questões. Se vivia a Guerra Fria, né? Então havia uma paranoia de invasão, de aliens, de desconfiança do governo, o que, né, é razoável, né? Que o governo sempre está escondendo alguma coisa. Agora tu imagina um avião como esse num hangar, né, protegido, ninguém pode ver esse avião. É um segredo de Estado, é um segredo estratégico. Imagina a quantidade de boataria e situações onde as pessoas começam a pirar, né? Ficam pirando bastante em cima dessa ideia. Esse avião, ele, né, foi projetado utilizando ali computação, né? Esse foi um dos aviões que o sistema de desenvolvimento por softwares, né, estava ganhando grande espaço naquele momento, até porque era um avião, né, que tinha tem toda essa geometria para defletir as ondas de radar. E ele acabou sendo muito difícil de controlar, né? Um avião muito complicado eu nunca pilotei, obviamente, mas os relatos é que era um avião extremamente instável, né? E que a tecnologia de computadores que surgiu na época que permitiu, né, fazer um controle auxiliar né, se chama fly-by-wire. É um comando, na verdade, quem pilota em última instância é o computador, né? Então, tinha tudo, todos os elementos ali para criar teorias da conspiração estavam estabelecidas ali nesse caso. E pelo jeito dele, assim, lembra um pouquinho, a gente vai ver umas naves parecidas assim em jogo de videogame, né? Ah, sim, exato, da época, né? Porque ele é todo meio fractais ali, todo geométrico, com trapezoidal. É um avião, assim, pro meu gosto é meio feioso, né? É meio desengonçado, não tem a elegância dos outros aviões que foram desenvolvidos com o mesmo propósito posteriormente, mas era o início. Bom, aqui o segundo que tu colocou, esse daqui tem muito mais estilo, que é o Northrop B-2 Spirit. Ah, bom. Esse aí é a sensação do momento, né? Esse é o avião mais fantástico já feito pelo ser humano. Que se conhece, não se sabe se não existe um outro ainda mais absurdo que é altamente secreto, né? Esse ficou secreto também muitos anos. Meio sucessor ali do que nós vimos anteriormente, o F-117. Então esse é o avião que está ainda em operação. Tem uma nova versão dele sendo preparada, isso que a gente sabe, né? E ele era para ter sido aposentado, inclusive só se falava disso, né? Que eles iam tirar de operação, porque ele era absurdamente caro de construir, absurdamente caro de manter,
né? Mas ele fez tanto sucesso agora nas últimas operações que ele voltou, né? Esses dias o Trump e o Putin se encontraram lá no Alasca, né? E qual avião que que o Trump fez questão que sobrevoasse, né? Saudando entre boas aspas, né? O Putin, né? Foi o B-2. É um avião. E é um avião, nesse caso, para quem gosta, é lindíssimo, né? É elegante, tem um. De perfil, ele é mais bonito ainda, né? Muitas pessoas entendem que ele se assemelha à geometria de uma águia, de uma ave de rapina, né? Que ele tem tem todo, teria a mesma aerodinâmica. Então Só que a questão é que de noite, imagina tu ver esse negócio de noite, né? É um triângulo negro flutuando por aí, né? Sim. E aquela questão que se diz assim, não apareceu nos radares, né? Que daí tem nos filmes lá o pessoal nos comandos lá nos controles do espaço aéreo, meu Deus, estamos tendo avistamentos aqui e só que não apareceu nos radares. Bom, são feitos para não aparecer nos radares, né? Então é um artefato claramente também propício às teorias, né, às conspirações e de naves extraterrestres, né? E poderia virar só faltava virar um robô gigante. Aí tava feito. Aí... O que é legal é o seguinte, esse avião é um avião mais dos anos 90, né? Quando o anterior era o avião, né, dos anos 80, esse já é um avião, né, da década posterior, de uma outra geração. E ainda era uma época onde as pessoas tinham um certo romantismo, né, a ufologia carregava, né, um certo romantismo e essa aura de mistério. Eu tenho a impressão, Arnold, que muito disso acabou no momento que todo mundo hoje carrega uma câmera. Então, assim, todo mundo carrega pelo menos uma câmera. Bom, cadê meu disco voador, né? Cadê as imagens? Cadê meu extraterrestre aqui? Imagens, ouvintes, dedos e bases. Tá cheio de câmeras, né? Em tudo que é lugar. Comandante Hamilton, as imagens. É verdade. Como é que não apareceu no da Atena? Bom, da Atena já era, né? O Leão Lobo, sei lá se é que é vivo ainda. Mas. Pô, ninguém aparece. Tudo bem, se o cara for sobrevoar no Rio de Janeiro, é capaz do ET ainda se dar mal, né? Mas no mais, né? Poxa vida. Eu não sei, se hoje em dia, assim, se eu vejo. Aliás, já faz um bom tempo. Se eu visse uma aeronave em formato mais triangular no céu, eu vou ficar muito feliz se ela não largar uma bomba em cima. Mas eu não vou ter medo de ET, não. A de bomba, sim. Aí... A gente supõe que que os eventuais extraterrestres seriam bonzinhos, né? Se supõe. Não. A partir de quando o cara quer enfiar coisas no ânus dos outros, no nariz, daí já é sacanagem. Aí não é bonzinho. Verdade. Aí não, né? Poxa. Mas daí o pessoal vai dizer, não, mas se forem nórdicos, aí é um preconceito com os cinzas. Aí daí a gente já tá falando de xenofobia. Aquela... Outra hora põe aí aquela classificação, né? Aquela tipologia
dos extraterrestres, né? Os nórdicos, os greys, os reptilianos, né? Para o pessoal entender essa fauna. Aqui, ó. Vou pegar aqui uma imagem. O Ibase, trazemos Ibase. Acho que tem ali, né? Os vários tipos de extraterrestres relatados, né? Aqui, ó, extraterrestre. Ó, temos um. Ó, aqui, ó. Colocaram o nórdico justamente no meio ali, ó. Eu já comentei, né? O dia que a pessoa tiver tempo e paciência, faça uma visita ao Templo da Boa Vontade lá em Brasília. Não, essa pra mim, pelo menos, não tinha falado. Faça uma visita ao Templo da Boa Vontade em Brasília. Porque, coisa que eu não sabia, né, que a religião ali deles, ela é inspirada pelos extraterrestres, né, e são nórdicos. Caraca. São todos loiros, cabelos escorridos, assim, foram eles que... São ancestrais do Conan. Vocês lembram quem é a mãe do Conan, do Schwarzenegger? Ó, aqui, ó. Ah, não lembro. Essa nórdica aqui, olha que mulher linda. E ela morreu. É uma pena. Ela morreu. Essa era a mãe do Arnold Schwarzenegger? No primeiro Conan. Ah, tá. Mãe no filme, tá. Claro. Sim, no filme. Achei aqui. E é uma curiosidade sobre essa atriz, ela morreu louca. Se eu bem me lembro. Nossa. Ela teve um problema grave de saúde mental. Foi parar no hospício, tá ali. Bom, quem nunca, né? Tu pode falar melhor do que os outros, né? Mas o Mauro trabalhou em hospício. Não trabalhei em hospício com habeas corpus preventivo. Arnold, então nós seguimos passando em revista as aeronaves frequentemente confundidas com discos voadores. Essa é a ideia, então. Sim, já estávamos saindo aqui das coisas. A próxima é o Lockheed U-2 Dragon Lady. O Dragon Lady era o avião espião, né? Parece nome de música ou de álbum do Iron Maiden. O Arnold, para esses aí, realmente os caras precisavam de roupa de astronauta, né? Pois é, me fala desse daqui. Bom, tem muito o que falar. Assim, é um avião dos anos 50. Ele é ali bem do período do início da Guerra Fria. E é um avião que eles precisavam precisavam levar uma máquina fotográfica, né? Então, ele, na verdade, é a máquina fotográfica mais cara do mundo. Só que quando inventaram os satélites, quando a questão dos satélites foi ganhando mais corpo, esse tipo de avião meio que foi, né, foi perdendo o seu uso. O seu uso, né? É um avião que era espião, que era basicamente para levar uma máquina fotográfica e fotografiar a Rússia. Então ele precisava ir muito alto, né? Não me lembro, acho que é 20 quilômetros de altura, e muito rápido, né? E tinha que ter autonomia também, porque ele ia para a Rússia, tinha que voltar. Se não me engano, posso estar falando bobagem, mas se não me engano a base deles era na Alemanha. Mas esse daqui ainda está em uso, né? Ah, não. Puxa. Não se usa mais isso. O 2, não. O U-2, né? O U-2. In the name assim, eu não vou cravar, tá? Que ele não esteja em uso, porque até ele é um avião espião, né?
mas eu ficaria muito surpreso que ele ainda estivesse sendo usado. Mas não tenho... É que no... Porque é um avião muito velho, né? Não, mas ele é super caro, né? Poxa, imagina... Não, ok. Ele é feito quase todo em titânio, né? Ele tem... A maior parte dele é titânio, se não me engano. O 2, Uhum. a questão é que os mísseis já podem atingi-lo. Ah... Então, né, o que antes, num determinado cenário, ele era furtivo não, ele era, não dava para pegar ele, na verdade, e isso aí, hoje até onde eu sei, né? Um MiG hoje, dos mais novos lá da Rússia, já conseguiria interceptar ele, talvez, então. Muito O Arno, assim, tu me coloca numa situação de ter que começar a inventar aqui, porque eu realmente eu não sei, né? Eu não... Seria de fato uma questão um pouco mais, né? Tem que dar uma pesquisada mais técnico nisso, né? Mas é um avião que, insisto, né? O objetivo dele era carregar a máquina fotográfica numa época que as máquinas eram com filme, né? Os satélites, isso é outra história que não está na pauta, mas assim, os satélites espiões, eles largavam, né? Eles mandavam o satélite, ele tirava a foto, depois caía a parte com filme, né? Então era toda uma logística, porque eles não conseguiam transmitir, né? Porque era filme. Então, no início, né, dos dispositivos espiões, então depois eles soltavam essa carga com os filmes, tinham que ser resgatados, né, e torcer para que não se quebrassem, mandado para revelar, e aí tinham, né, o 2, Arnor, dá uma pesquisada, porque aí no caso é fundamental para o caso da crise dos mísseis cubanos. Coloca aí, por favor, YouTube crise mísseis cubanos. Eu acredito que foi ele que fez as fotos de Cuba. Mas eu tô puxando pela minha memória aí. Não que eu tenha vivido a época, mas... mas a gente vai acabar acreditando numa multinacional dos Estados Unidos. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver aqui. Segundo... tô de sacanagem. Segundo o Gemini AI, melhor dizendo, o avião espião Lockheed U-2 Dragon Lady teve um papel crucial no início e no ponto mais tenso da crise dos mísseis cubanos em 1962. Isso. Foi o avião que fotografou Cuba, né? É o que tinha, né? Não tem tanto avião espião assim. Então, bom, se tu tá com o Gemini aí, pergunta pro Gemini, o U-2 ainda é usado? Hoje todos já foram, né, descomissionados. Vamos ver aqui, rufem os tambores. As portas da esperança. Sim, o Lockheed U-2 Dragon Lady continua em uso, mas está programado para ser aposentado pela Força Aérea dos Estados Unidos no ano de 2026, no ano que vem. Então eu me antecipei um ano. Ele é usado ainda? Que estranho. Bom, talvez não tenha nenhum que cumpra... Mas assim, usado em que, né? Mas aí é que tá, né? Eu acho assim, Mauro. Tudo bem, claro que não com a mesma tecnologia, usando, sei lá, filme Fuji, 36 poses, essas coisas assim. Né? Mas, por exemplo, um avião desse daqui entra no Brasil, sai do Brasil, entra... Bom, toda a América Latina, né? O cara não precisa se preocupar com aeronave nenhuma. Não. Mas, claro, se o cara for... Sei que eles têm satélites para isso já, né? Então, tem satélite espião que... Muito mais... Talvez seja uma coisa muito específica, né? Pode ser.
Ou sei lá, né? Fulano que é muito. Deixa o guri pilotar, tá tudo bem. Não, tô de sacanagem, não sei se poderia ser. Sei lá, deixa o veterano lá utilizar ele, tá tudo bem. Mas é uma aeronave interessante, né? E mais uma vez, né? Entra nesse negócio de, putz, não temos nada aqui no radar e what the fuck is that, né? Caramba, mas enfim, é um avião que cumpriu um papel bem específico. Bem específico e assim. Mas assim, pelo visto ele se manteve, porque se esse avião está sendo usado até hoje, né? Um avião que tem 70 anos. Sim. Imagina. Um projeto, no caso, que tem 70 anos. Cumpriu muito bem está cumprindo muito bem uma missão muito específica, né? Diferentemente do próximo. O próximo é o Lockheed SR-71 Blackbird. Pô, o grande Blackbird, cara. Esse avião é maravilhoso, né? Esse avião eu tirei foto. Esse eu já vi ao vivo. Cara, é uma nave espacial. Esse avião, definitivamente, qualquer pessoa, né, que eu visse, diria que esse troço é de outro planeta. Esse é de titânio todo. Era para ser, né, altamente furtivo e... Agora, o que tu faz com um avião desses? Qual a utilidade dele? Ele não é bombardeio, não pode levar bomba, né? Na verdade, ele era um avião estratégico de reconhecimento, era um avião para ir a lugares onde antigamente não dava para ir, né? Era um avião era o avião preferido da CIA, né? Pois é, Mach 3. Eu lembro de ter visto uma matéria na TV ainda, em que os caras falavam sobre a roupa que as pessoas tinham que usar nesse avião aqui. Porque imagina o cara chegar a Mach 3. Como é que o cara não desmaia? Esse né, de titânio, exatamente, porque ele esquentava muito, né, para não deformar tanto. Mas foi um avião que é espião, né? Foi um avião que foi feito para não ser detectado, tanto por questão de absorção. Reza a lenda que ninguém sabe de que é feito esse avião até hoje, né? Que é um troço ultra secreto até hoje. O material, a cobertura, a tinta que era usado, é um troço de segredo militar. Mas ele perdeu a sua utilidade. São maravilhas tecnológicas, são coisas extraordinárias, lindos. Esse avião nossa, lindíssimo. Mas não serve para nada. Hoje em dia não serve mais para nada. Esse eu tenho certeza que não tenho certeza porque eu vi, né, até a aposentadoria dele. Mas não tem mais função no século XXI. Ele tinha uma função de reconhecimento numa outra época e, né, não tinha Google Earth mas hoje não serve para mais nada. O que foi muito legal porque ele serviu para teste além da função óbvia dele, mas a função de teste de materiais, né, engenharia de materiais, é um playground para engenharia de materiais, né? Pô, imagina um bicho desse daqui sobrevoando uma cidade comum, né? O cara, sei lá... já voando, né, arrebentando os vidros. Nossa. Mach 3. Pô, assim, Mauro, poxa, imagina o cara com um teco-teco, de repente ele vê um bicho desse daqui passando no ar. O que o cara vai pensar, né? Esse foi o avião mais rápido da história. E tem um monte de
de coisas que até hoje nenhum bateu ele. Mas é porque ele servia para aquela época. Hoje isso não faz mais sentido, né? Hoje com satélites, por que tu vai gastar uma fortuna? Né? Se bem que dinheiro, nesse caso, é irrelevante, né? Quando a gente fala de estratégia geopolítica, não são os centavos que contam, né? Mas agora, se um avião desse daqui cai nas mãos da China, da Rússia, de alguém que pode fazer uma engenharia reversa, é um problema, né? Mas assim, mais ou menos, porque quer dizer, tu tem que ter condições de montar. Claro, hoje já, né? Já a China com certeza teria condições. A Rússia, provavelmente, né? Índia, talvez, né? Brasil, nem pensar. Não. Para mim, essa conversa é titânio, né? Não é fácil tu conseguir titânio, né? Barbaridade. Não é por causa do preço, é porque tu não consegue mesmo, né? Então. Mas esse próximo aqui me explica, porque eu entendi que ele é uma lenda, né? O Aurora? Sim, não, esse aí é... Sim ou não? Peraí, te acalma. É que ninguém sabe se esse troço realmente existiu, né? Se é aquela história, se de fato eu estou montando ou tenho esse avião, eu só posso te contar e te matar depois, né? Então tem que manter em sigilo. Se eu tivesse que apostar, eu diria que não, né? Que ele não existe. Mas sabe-se lá, né? O Aurora. No Fly Simulator tem o Aurora. Então que eles fizeram como é que se chama aquele negócio que tu põe no jogo para dar um mod. Um mod. Uhum. Eles fizeram um mod quando fizeram o Maverick, o Top Gun, né? Então saiu e aí tinha tem o Aurora. São rumores, né? Que esse avião fica voando e também confundindo com disco voador, né? E que estaria em teste lá no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, né? Uma coisa meio Área 51, né? Então assim, como ninguém sabe exatamente, todas as imagens e fotos são todas especulações, né, do que seria. Agora, o do Fly Simulator é bem parecido com aquele de cima ali, ou aquele que está em perfil. Uhum. Que é um negócio maravilhoso. Meu irmão queria muito entrar para aeronáutica, mas ele era muito alto para entrar em qualquer avião. Tem essa questão, né? Se tu é muito alto, bate o canopi na tua cabeça. Mas, putz, uma máquina dessa daqui, putz... Bom, qualquer caça, na minha opinião, deve ser incrível. Viu? A história desse avião é que ele era... ele chegava à estratosfera, né? Ele era suborbital, na verdade. Então, subiria absurdamente alto. Aliás, essa é a missão, inclusive, do Fly Simulator, né? Tu tem que fazer esse voo suborbital, né? Tu decola, sobe e aí faz a parte... Mas peraí, um voo por mais que seja suborbital, é muita energia que precisa para chegar até lá, né? Muita energia e questão de motores que funcionem com praticamente nenhum oxigênio, né? Então tem uma série de avanços aí
É porque o YouTube, se eu bem me lembro, no History Channel, fala que eles precisaram fazer na época um tipo específico de querosene para eles, né? Ah, provável, né? Mas assim, o YouTube, pelo que eu vi ali, é 20 quilômetros. Não é tanto, né? Não, pra época, né? Ah, sim. Sim. É que pra quem não sabe, até pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, os aviões eles ficavam numa determinada altura. Tanto é que tem um dos filmes mais legais que tem de avião, na minha opinião, é aquele com os caras. Ah, putz, como é que era o nome, Mauro? Tu vai lembrar desse filme? É muito conhecido. Qual é a história? Os caras dentro do avião utilizando metralhadoras pra atingir. Como é que era? Força Aérea. É uma série? Não, é um filme. É um filme. Caramba, eu tinha que ter buscado esse filme antes. Mas. Não. Fortaleza Aérea. Se eu bem me lembro, era isso. Alguma coisa Fortaleza Aérea. Não, Memphis Belle, né? Não, acho que não. Acho que não. Mas era um filme muito interessante sobre isso. É da Segunda Guerra. Não, é da Primeira. É da Primeira Guerra. Já na Segunda Guerra, tem aviões que conseguem. Que precisam de pressurização. Uhum. Né? Bom, tu é piloto, vai saber. Não, vai me corrigir. Sou piloto. Tá, não. Não Cara, te diminui, não te diminui. não, falando bem. Não, vou falar uma coisa muito séria. Cara. Olha. O pessoal diz assim: qualquer macaco consegue. Pô, tu tá me lembrando o filme daquele do macaco com o carinha que fez o Curtindo a Vida Doidado. Lembra aquele? Passava na sessão da tarde. Cara, em primeiro lugar, no ar não tem poste para tu pechar. Então isso já ajuda bastante, né? Não tem grandes... não tem nada para tu bater, né? Não sei que tu chegue perto do morro. Então isso já facilita. É basicamente controle de potência e atitude ali. Né? Tu não pode deixar o troço cair. Né? Claro, evidentemente estou fazendo uma boa simplificação, mas dirigir no trânsito da cidade grande, olha, eu estou para te dizer que demanda mais atenção, controle e cuidados do que né, pilotar. Claro que existe toda a questão de tráfego e papapá, tudo depende também de onde tu tá, né? Mas ligar... Cuidado com as aves, né, também. Ligar o brinquedo, né, e botar ele para voar é muito, muito, muito simples, né? Tudo a potência e sai do chão, né? No fundo é isso, né? Tem que fazer muita bobagem para nem dá para fazer bobagem, né? Mas depois é que a coisa fica um pouco mais complexa. Arnold, nós estamos falando aí dos aviões, de uma série de aviões altamente tecnológicos. Nós estamos, né, margeando aí a vanguarda da tecnologia aeroespacial. E tu me lembra um programa que eu brincava com uma amiga minha sobre assim, numa época que não tinha podcast, que a gente brincava, não, nós vamos ter que ter um programa para falar de coisas que a gente não entende, né? Vamos só, assim, o mote do programa era só falar de coisas que a gente de fato não entende, né? E eu tô me sentindo um pouco né, nesse programa imaginário, porque de fato assim, ó, tô contando, né, meio superficialidades de coisas né, que a gente conhece desses aviões altamente tecnológicos mas assim,
sou nenhum expert, né, não, nessa, mas sou um curioso, verdade, né, também não vou tirar essa, não, sou curioso, né, se eu tô zapeando e aparece um assunto sobre esses aviões, eu paro, dou uma lida, me interessa, né? Né, tem muita gente quer ir para a Ilha do Mel, quer ir para, como é que chama? Seu Porto de Galinhas. Eu não fiz isso, mas eu fiz um dos passeios mais legais da minha vida. Esse, depois eu vou te passar o link das fotos, tá? Que é no Museu Aeroespacial Americano, onde muito desses brinquedos estão. E eu sempre brinco, né? É o lugar mais legal do mundo. Assim, para quem gosta desses brinquedos, assim, é o lugar mais bacana do mundo. E onde eu, né, tava o Blackbird, onde estava o Enola Gay, que é o avião que jogou a bomba atômica, entre outros, né? Concorde e o ônibus espacial, um Corsair, milhares de aviões, né? Então, muitos desses aviões aí, de fato, né, estão lá. Eu até os vi ao vivo. Eu não peguei as fotos, porque nem todos, né, dos aviões que a gente falou estavam lá e eu fotografei. Mas vários desses. Mas moral da história, assim, de fato, né, eu tenho uma certa curiosidade sobre esse assunto, mas não sou nenhum expert, né, não é algo que eu manje muito. Mas não, o programa aqui é conspirações, né, é pirar um pouco em cima desse assunto, né, quais são as naves mais né, passíveis de serem confundidas com extraterrestres, né? Isso é muito legal, Arnold, porque também desmistifica, né, as pessoas, então assim, olha, tendo ciência dessa enormidade de aviões que estiveram por aí, estavam o tempo todo sobre não exatamente a nossa cabeça, mas o quanto isso abre espaço para, né, colocar esses relatos de voadores mais né, encaixotá-los melhores, botar dentro de uma racionalidade, né? Olha, antes de achar que é um disco voador, cara, olha, tem esse monte de aviões, o B-2, o U-2, o Blackbird, o Aurora, quem sabe, né? O Nighthawk. Cara, pensa de novo antes de cravar que é disco voador, né? Com tantos aviões desses que não são, né, tirando o Aurora, não são especulações, são aviões que existem, né? Agora uma coisa que assim, ó, esse nosso próximo aqui, eu confundiria ele com uma baleia, porque realmente eu olho pra ele e acho muito esquisito, né? Que é o Boeing X-37B. Sim, esse existe, é o que é mais legal. Não faz muitos meses que eles fizeram outro lançamento, é que isso, como é secreto, esses voos são secretos, são do Departamento de Defesa, essa geringonça e o X-37, ele é um troço militar, ele é para levar armas para o espaço. E eles não falam isso, estamos levando armas para o espaço, né? Mas isso, né, todo mundo sabe, só que ninguém sabe exatamente quais são as armas, como elas são, ninguém sabe detalhes. Mas o que se sabe são, né, os lançamentos, se conhece o foguete, né? Essa é uma espécie de ônibus espacial, um drone espacial, né? E tá aí, ele serve, mas ele tem um objetivo militar, né? Então ele é envolto de sigilo, de segredos estratégicos, né? Então, assim, o raio laser que o Monarch
fala que os americanos têm e que podem pulverizar quem quer que ele seja, se existe, foi levado por essa geringonça. Não, ele existe, tanto é que foi testado, né? Sim. Não, da forma como o Monark fala, eu ainda careço de... Ah, bom, tá, eu não vi ele falando sobre isso. Não, o Monark diz que tem os lasers no céu que podem apontar para uma pessoa e pulverizá-la, né? Tá. Aí não, aí tá pedindo Bom, demais. Eu duvidar eu não duvido, né? Mas me falta. Pulverizar um pouquinho demais. Né? Atirar no cara, né? Aí tudo bem. Tu fala pulverizar, eu lembro do. Como é que é o nome? Aquele filme. O Marte Ataca, que os caras sim. atiram as pessoas, né? Se desintegram. Então, assim, especialmente a reentrada do X-37, né, quando ele faz a entrada na atmosfera, então é um espetáculo, né? Tem tudo para as pessoas acharem ou que é um fim do mundo, ou que é um cometa, ou que é um disco voador. São coisas que se prestam muito a interpretações um pouco conspiracionistas, né? Agora, essa nave, ela é particularmente interessante por isso, porque assim, para quem sabe o que é, né, que é uma nave do Departamento de Defesa da Força Aérea, que é para em missões secretas, são coisas que o público não fica sabendo o que ela está carregando, né? Então, os conspiracionistas já são amplamente alimentados por essa, né, pela realidade. A realidade, esse troço foi lá para o espaço com missões secretas e, né, de CIA. Então, isso é meio dado da realidade. Por outro lado, também pode ser confundido com um OVNI, né? Com outro tipo de conspiração, né? Com outro tipo de abordagem, e aí um pouco mais delirante, né? De suadores, né? Que a CIA existe, que estão colocando coisas no espaço para, né, com vistas a guerra espacial, bom, isso é um fato, é um dado da realidade, né? Nós não sabemos exatamente o que, mas é um dado que está feito, né? O Trump, eu acho que foi o Trump que fez a Space Force, né? A nova, tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, né? A Marinha, né? Os fuzileiros navais, e tem a Força Espacial Americana, né? Isso é uma coisa que não é todo mundo que atentou para isso. Existe mais uma força militar nos Estados Unidos que é a Força Espacial, né? A Space Force. Aqui no máximo a gente vai ter a Força Espiritual Brasileira. O cacique Cobra Coral, né, que estava fazendo pagelança contra o Trump. Arnold, aproveita, só me confirma essa informação. Se foi o Trump que assinou a criação da Space Force. Sim, Trump criou a Space Force, né, Estados Unidos, as Forças Espaciais dos Estados Unidos. Ele assinou a lei que a estabeleceu como a 6ª e mais nova divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos em 20 de dezembro. Sexta, então isso significa que tem mais 5. É Exército, Marinha, Aeronáutica e falta 2 aí, que é os Navies. Então, é o Exército dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos, o Corpo de Fuzileiros Navais. Tá. A Força Aérea dos Estados Unidos,
a Força Espacial dos Estados Dos Unidos. Estados Unidos, E a tá guarda- rindo? E a Guarda Costeira. Ela E a Guarda vale, Costeira. ela vale. Ah. Olha, eu sugiro que nós não façamos troça da Força Espacial, viu? Essa máquina aí, ó, o X-37, foi incorporada aí pela Força Espacial. Meu irmão, aqui é Brasil, entendeu? Aqui eles têm 6 Forças Armadas lá, meu irmão. Aqui a gente tem 64 facção criminosa, meu querido. Fora o nosso exército, entendeu? Então tem a Marinha Brasileira, tem a Força Aérea Brasileira, tem o Exército Brasileiro e mais 64 facção criminosa, entendeu? Então a gente tá muito mais à frente. Desculpa, eu não aguentei. A gente tem que lidar com um absurdo. Eu não sei se o encontro das nossas forças, eu acho que a gente não faria feio, viu? Pelo contrário, né? As nossas forças aqui têm dominado a América do Sul de braçada. Vamos ver se haverá um contragolpe aí. Mas, bom, eu imagino que ver o Boeing X-37B reentrando de noite deve dar um cagacinho no cara, né? Nossa. Lembra muito, aliás, não sem motivo, com o ônibus espacial, né? É bem a carinha dele. Sim. Mas ele é maiorzão, né? Ele é mais... Sei lá, é diferente, assim. Ele dá a impressão de ser mais... Nessa foto, sim, ele dá a impressão de ser... sei lá, o bico dele é diferente, né? O ônibus espacial, ele lembra mais um avião mesmo. Esse daqui, sei lá, lembra uma baleia ali na frente. É diferente. E é muito diferente do Evrocar! Agora vamos voltar lá para o século passado, né? Esse meados do século passado. Esse troço existe, né? Esse troço existe, é a coisa mais incrível, né? Se tu botar aí um videozinho, eu acho que fica mais interessante. Tem de testes dele sendo, né, pilotado. Eu vou inserir depois o vídeo. Uhum. Se eu procurar agora vai ficar muito em cima. Mas eu coloco depois. Acho que eu vou botar ali a Evrocar. Bom, é impressionante, né? Se falava de discos voadores e de fato, né? A forma discoide ela é muito boa para aerodinâmica, né? Se o negócio estiver girando, né? Mas no caso aqui, a ideia do Evrocar é o quê? É colocar uma turbina no meio e fazer com que voltada para o chão. Só que no máximo ele conseguia subir 1 metro, um pouquinho mais, né? E ele conseguia chegar a 50 km por hora no máximo no teste que fizeram com ele, né? Sim. Que na época não tinha tecnologia de controle, né? Mas a lábia do cara que fez ele para conseguir que os Estados Unidos pagassem, né? Ele foi feito, se eu não me engano, Ele começou no Canadá. Ele é canadense, né? Isso, Depois o cara mandou a lábia bruta pro pessoal dos Estados Unidos. E assim, ó, gente, vamos ser sinceros, os Estados Unidos, eles estavam num projeto de gastar milhões de dólares por ano para manter avião sobrevoando o entorno, digamos assim, próximo da Rússia, para caso se a Rússia mandasse mísseis nucleares, eles contra-atacariam com esse negócio. Tanto é que caíram 2 bombas atômicas
né, nos Estados Unidos deles mesmos, porque o avião, o avião deu problema e caiu. Então eles tinham esperança, o cara vendeu a ideia, né, para fazer o Evrocar e eles, pô, legal, vamos lá, né? Pô, o cara prometeu ali, não, poxa, vai dar para inclusive ir até o espaço, coisa e tal. Mas ele não girava. Ele era simplesmente isso, um jato no meio. A forma é boa, né? É uma forma aerodinamicamente interessante. Só que falta. Tem que ver se isso aí valeria a pena hoje em dia, né? Qual o nicho de uso que teria um disco voador, né? Para que tu quer um disco voador? Qual a vantagem dele, né? Hoje a gente já tem os drones que viram que vão de carros, né? Viram um drone de voador mesmo, né? Que algumas pessoas têm esperança que coloquem esse negócio para funcionar como Uber, né? Mas eu acredito que eu vou ver isso em vida ainda, viu? Eu acho meio difícil. Eu consigo pensar no cara pensando assim, bom, se eu pegar o Uber e for até um prédio, será que eu consigo tomar o controle do negócio? Eu sou otimista nesse ponto. Eu acho que muito em breve nós vamos ver isso aí pelo mundo. Exatamente, táxis. Tu pega o avião, né, esse drone que carrega a gente indo para um lado e para o outro. Né? Eu sou otimista. Se é que isso é otimismo, né? Mas eu acredito que isso vai acontecer. Agora, Arnold, tu imagina nos anos 50 tu ver um objeto como esse, o Avrocar, e seria irresistível tu não associar com engenharia reversa de uma nave espacial, né? Tá tudo prontinho ali, né? Ali estão as provas! Eles fizeram a tecnologia reversa! Não, eles capturaram um disco voador e montaram o seu próprio, né? Putz, é verdade. Eu acho legal que se teste, né? Esses modelos né, esses design, mas hoje eu não sei como ele seria viável. Né? Para que tu precisaria de uma geringonça desse tipo? No caso, eles falam que era de decolagem vertical, sim, né? Que seria de fato uma vantagem, mas os aviões, já tem um monte de aviões. Aquele avião helicóptero americano de transporte de tropa, não me lembro o nome. Show. Né? Aquele avião é muito interessante. Osprey. Isso daqui é real, ó. Eu já vi um desses voando, viu? Pô, ver isso daqui em filme era um negócio tão legal. É impressionante esse porque é muito feio, assim, ele é todo meio desengonçado, meio exagerado, né? Aquelas hélices gigantes e aparentemente é um design ele não é muito elegante, né? Mas o importante é ser mas é funcional, né? Pô, e daí tu vê, né? Tem aeronaves, por exemplo, até a Itália, né, já realizou testes no mar com um caça capaz de pousar e decolar na vertical, né? Esse daqui também é super interessante, ó. Esse é o F-35, cara. Não. O probleminha desses aviões é o consumo, né? A autonomia deles é muito baixa. Então tu precisa sempre ter uma questão de reabastecimento. O voo, a decolagem e pouso na vertical tem que ver muito se realmente é um ganho, né? Às vezes tu consegue fazer decolagem, pouso curto, é mais negócio, né?
Esse é na época da Guerra das Malvinas, ali, o Harrier, inglês, aquele que tá pousando ali à direita no porta-aviões. Né? Esse era o máximo. Acho que ele até ele apareceu no filme do Top Gun? com o Schwarzenegger. Ah, True Lies. True Lies, exato. True Lies, tá certo, Também lembro do... Nossa, True Lies, baita filme. Baita filme. Mas isso denota assim, pouso, decolagem, pouso na vertical, na questão prática, né, não faz muita diferença. E tu acaba tendo um custo de engenharia gigantesco para uma função que talvez não seja altamente desejável, né? Tu consegue substituir isso com aeronaves mais simples, né? Mas daí imagina o seguinte, precisa pousar para reabastecer e mandar o quanto antes com as armas para ajudar uma equipe. Aí, para Bom, eles vale a pena, né? Negócio é reabastecimento aéreo, né? Não, mas os caras estão trocando tiro, daí não pode ser o reabastecimento aéreo. Ele volta, né? Sobe uma aeronave para render essa volta, faz os reparos necessários e coloca novamente todo o armamento e ela sai de volta, né? A moral acho que seria essa. Que ali no caso eram caças, né? Sim. Daí tu tem precisa um caça. Um caça que pousa e decola na vertical, assim, é tão importante. Não, eu não sei se é tão importante, porque não é um design né, muito convencional. Né? O F-35 faz isso, uma versão do F-35, diga-se. Mas é muito específico, né? É uma missão muito... Mas tem que ter. Se eles têm é porque em algum momento eles acham que deve ser importante, né? A operação porta-aviões, essas coisas. Numa área que não tenha lugar para pouso. Também. O que é verdade? O que não é? Onde estamos indo? De onde estamos voltando? No próximo programa, você saberá mais sobre naves terrestres que parecem, mas não são OVNIs. Até mais.